Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Aqui é o meu canal, o canal Professor Luiz Dudu, sempre com o melhor do conteúdo para você que está se preparando aí para as provas do PAS e do Enem. Então, como vocês já sabem, eu estou gravando uma série de vídeos voltadas à área de ciências humanas, filosofia, sociologia, geografia e história. E uma pergunta muito recorrente que alguns alunos me fazem é: professor, quais são os conteúdos que eu tenho que estudar? Os conteúdos que são mais recorrentes em prova. Então eu vou trazer para você hoje aqui 3 dicas importantes para você que está se preparando para o Enem. E aí eu vou trazer 3 dicas hoje, neste vídeo, de história. Então quais são os temas mais recorrentes, o que eu tenho que estudar, no que eu tenho que focar, quais são as metodologias de estudo que eu posso utilizar para ter uma aquisição melhor de conhecimento. Então é sempre muito importante você ter em mente que o método que você utiliza para estudar, ele às vezes é muito particular. Então há pessoas que aprendem de forma mais visual, outras de forma mais de audiovisual, outras escrevendo. Eu particularmente gosto muito de escrever, de fazer resumos, isso acaba fazendo com que a minha produtividade em relação aos estudos aumente de forma significativa. Então isso é muito particular, então você tem que achar esse nicho onde você pode, então, desenvolver melhor sua prática de estudo. Qual método é melhor? Videoaula ou PDF ou leitura? Isso também depende. Eu costumo muito mesclar. Gosto muito de utilizar videoaulas para fazer revisões, mas para pegar o conteúdo mais maciço, o conteúdo mais denso, eu prefiro ler. Agora tem conteúdos que você, obviamente, tem que assistir a videoaula, você precisa ver o professor ali explicando para você, te dando exemplos, como é o caso de português, por exemplo. Quando você chega ali naquela dinâmica da sintaxe, eu gosto muito de assistir aulas, porque eu preciso ver o professor ensinando aquilo, fazendo anotações, pontuações, eu acho isso extremamente relevante. No caso de história, eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês, então, que eu acho que são dicas pertinentes. Primeira coisa é foque nos temas que são recorrentes no Enem para história. Quais são? Brasil Colônia, República Velha, Ditadura Militar e Movimentos Sociais. São os conteúdos que mais caem, que mais aparecem, têm aparecido nos últimos anos nas provas do Enem. Então, em Brasil Colônia, escravidão, os ciclos econômicos, inicialmente entre o século XVI e o século XVII, o ciclo do açúcar, depois o ciclo do ouro e depois o ciclo do café no século XIX, e a relação entre Brasil e Portugal, que se estreita de forma mais significativa em 1808, com a chegada da família real até a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e depois os desdobramentos, né, ali do governo de Dom Pedro I, né, a Constituição da Mandioca, a Guerra da Cisplatina, né, e uma série de discussões importantes dentro do governo de Dom Pedro que tem que ser levadas ali também em consideração, principalmente no aspecto econômico. República Velha que após o governo de Dom Pedro II, né, e aí nós temos então a chegada da República. E aí nós temos conceitos importantes aqui como o coronelismo, por exemplo, como as oligarquias, como a revolta armada e como a política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. Esse tema é muito importante, sempre tem aparecido em prova, vale a pena você fazer muitas questões sobre esse tema. Sempre leve em consideração que para a sua preparação você precisa resolver inúmeras questões, para que você consiga enxergar a forma como o examinador tem cobrado de você determinados conteúdos. Ditadura militar que começa de 64 a 85 com 5 presidentes. Castelo Branco, Arthur Costa e Silva, William Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo. Mas também é importante levar em consideração aspectos internacionais, como o contexto da Guerra Fria, que começa após a Segunda Guerra Mundial e a rendição japonesa e também alemã, que dura até meados de 1991. A repressão política e também o milagre econômico durante o período da ditadura militar, milagre econômico que acontece no governo de Emílio Garrastazu Médici. Então leve isso para sua prova, estude esse conteúdo, porque
porque com certeza vai fazer a diferença na sua preparação. Movimentos sociais. Os movimentos sociais são sempre muito importantes, principalmente o movimento abolicionista, luta pelos direitos civis e também a luta pelos direitos indígenas. São temas que costumam cair muito em prova. Isso aqui costuma cair muito em prova. E é cobrado geralmente como? É cobrado geralmente a partir de grandes textos onde você deve fazer a interpretação e assim buscar a resposta que seja mais significativa, a resposta, na verdade, que seja correta, né? Segunda dica para você, contextualize os eventos históricos. Então, leve em consideração a contextualização daquele momento. Relacione os fatos históricos com os contextos econômicos da época, com o contexto político e também com o contexto social. Então, leve em consideração esses 3 pontos, sempre. Relacione os fatos históricos com o seu contexto. Contextos econômicos, contextos políticos e contextos sociais. Isso não cai, isso despenca e pode fazer a diferença no momento da sua prova. Lembre-se que o Enem exige mais do que decorar datas. É compreender quais foram as causas daqueles acontecimentos, quais foram as causas da independência do Brasil, quais foram as causas da instalação da Primeira República, quais foram as causas da chegada de Getúlio Vargas ao poder, que é um tema também muito importante, principalmente a primeira fase do governo varguista. Então é muito importante você levar em consideração que o Enem não vai te cobrar datas. Quando que aconteceu a Revolução Francesa? 1789. Independência do Brasil, 1822. Queda do Império Romano, 476 d.C. Né? Então essas datas, a formação dos primeiros países na Europa, né? A formação dos Estados Nacionais, 1453. Então, isso não vai fazer muita diferença para você no momento do Enem. Então, principalmente para você que está caminhando aí, principalmente você está caminhando, vai fazer a primeira prova agora, leve em consideração que o Enem, ele exige muito mais do que datas. Ele exige que você contextualize fatos e eventos históricos. E a terceira grande dica é atenção aos movimentos globais. Então a história não cobra apenas os movimentos locais, a história do Brasil, dividido nos seus períodos, período colonial, período imperial, Primeira República, Segunda República e período contemporâneo. Mas ela leva também em consideração alguns eventos da história global ou da história geral, como nós chamamos. E aí entra a Revolução Francesa, de 1789. A Revolução Francesa, que é extremamente importante dentro de critérios políticos, girondinos e jacobinos, esquerda e direita, esses conceitos surgem lá. A Revolução Industrial, que mudou toda a nossa prática de produção, a nossa prática de economia, a economia deixa de ser agrária e passa a ser industrial, então é também um período muito importante de você estudar. Revolução Russa de 1917, acontece ali pouquinho antes do encerramento da Primeira Guerra Mundial, bolcheviques e mencheviques, né? O Lenin liderando o Partido Bolchevique, compreender que a Rússia vivia um período ainda de atraso, um período agrário, que precisava buscar uma certa modernização para poder avançar. A Revolução Russa também é um tema muito importante. E quais foram os impactos dessas revoluções? Revolução Francesa, Revolução Industrial e Revolução Russa no mundo. E, por fim, as grandes guerras mundiais. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, tá? Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, bombas de Hiroshima e Nagasaki no dia 6 e no dia 9 de agosto de 45, e rendição do Japão, consequentemente também rendição da Itália a partir da prisão de Mussolini e a rendição da Alemanha a partir da morte de Adolf Hitler. Então essas são as dicas que eu tenho para deixar para você em história. Leve isso para sua prova porque com toda certeza vai fazer a diferença. Bons estudos para você.